Salve galera, Bruno na área. E aí, gurizada, tudo certo? Estamos com uma convidada muito especial hoje, professora Ana. Obrigada pelo convite. Faz tempo, né? Bastante tempo. A última vez foi nas lives, cursos, né? Que trouxe as pessoas. Enfim, E hoje, galera, a gente vai conversar sobre a formação do profissional de educação física, né? Mais pensando em quem vai atuar lá no chão de academia, né? Vocês, personal trainers aí, que é o público, o grande público da X, né? Tu aí, personal trainer, nosso cliente X, né, cara? O quão bem tu és formado durante a graduação? Essa é a pergunta que eu já aproveito lascando já de entrada aqui. Quão bem tu foi formado para a atuação de personal trainer ou quão mal tu foi formado para a atuação de personal trainer? É por aí que a gente vai discutir, né, Bruno? Exatamente. E trazer aí a opinião da Ana, que é professora universitária há quanto tempo, né? E 25. Fechando 25 esse 25 ano. anos de professor universitário. 25. Então, galera, eu saí da graduação já faz uns 10 anos, né? Pô, tenho muita saudade da universidade, né? Tanto que eu passo lá de vez em quando, né? Juntando lá. Tá sempre incomodando por lá. Sempre enchendo o saco dos professores, né? Eu saio da universidade, mas a universidade não sai. E, bom, na minha época, pelo menos, né? Eu, como acadêmico, agora pensando lá atrás, eu entrei justamente sem saber o que eu ia fazer, né? Na verdade, na educação física, né? E eu acredito que esse seja o cenário de algumas pessoas, né? Alguns entram como atletas, aí pensando já no esporte, né? Eu entrei, para falar a verdade, para fugir da TI, né? Deu muito errado, como vocês podem ver aqui, né? Na X, né? Enfim, e aí o currículo que a gente encontra lá é muito enriquecedor, pelo menos na minha época foi, né? A gente tem uma base total ali sobre educação física, né? Eu sei que durante esse período, né, dos últimos 10 anos, eu vi a base se modificando completamente, né? Vai para bacharel, volta para... Mas, a grade mudando bastante, né? Exatamente. Mas ali é para ter uma visão ampla, né, do negócio. Então, essa é a ideia. E geralmente, pelo menos na minha visão, não é o suficiente para a gente começar, né, a pôr a mão na massa de verdade, né? A gente vai ter que calejar no mercado de trabalho mesmo. Não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, se é isso aí mesmo, se eu estou viajando demais. Primeiras damas aí, claro. Então, vou começar então. Realmente a graduação é para dar uma ideia ampla, em geral, para o acadêmico, de diversas áreas. A gente recebe eles com, tu diz com desejo, né? Alguns chegam com desejo já de linha bem direta. Eu vim aqui do esporte e quero ser técnico. Não, eu quero ser professor da escola. Não, eu quero ser outra situação. Então, assim, nessa linha, a graduação, ela dá um conhecimento geral e, às vezes, ele entra com a ideia que ele quer se especializar. Não é isso que ele vai ter. Não é isso que ele vai ter. Então, o que a gente começa a trabalhar, e é importante que quem tá acompanhando, e às vezes entra no curso de Educação Física não sabe, é que a gente tem diretrizes para ser seguidas para a gente fazer um curso de graduação. E dentro desse curso de graduação, nós não podemos entrar com uma linha específica dentro de uma área específica, e sim privilegiar pontos que o Ministério, né, da Educação, enfim, traz para nós. E por isso que, às vezes, fica alguns gaps, assim, que os alunos dizem assim, mas eu gostaria de ter mais isso ou mais aquilo, mas não é o momento. O momento talvez seja depois da graduação. Eu concordo com o Bruno e com a Ana na questão assim, o cara entra, se o cara é da área do fitness, que a maioria que estamos vendo aqui é da área do fitness, né? O cara entra com aquela ideia, vou aprender tudo sobre musculação, vou aprender tudo sobre biomecânica da musculação, vou aprender tudo sobre a fisiologia da musculação, e a Ana aí que está há 25 anos dando aula, eu há algum tempo também, alguns aninhos aí, algumas décadas. A gente sabe que não é assim. A graduação, e aí algumas explicações. A primeira a Ana já deu. Existe uma norma a ser seguida que não é fazer uma grade curricular no curso de graduação. Tu vai lá e cria a grade do jeito que tiver na cabeça. Não é bem assim. Existem critérios relativamente rígidos ali para serem seguidos, que tem alguns tópicos, alguma flexibilidade, e outros tópicos não tem quase nenhuma flexibilidade. Tem que seguir na grade. Então, amarra-se algumas situações. E a ideia geral do curso de Educação Física é dar uma visão geral para o indivíduo que entra no curso de Educação Física. E se nós formos ver a área de atuação hoje, ela é extremamente rica e ampla. Pega comigo, ó. Só na área do fitness, quantas áreas de atuação o cara pode atuar? Normalmente a galera está interessada em personal trainer, mas ele pode abrir um estúdio de personal, abrir uma academia e entra a parte de gestão esportiva e administrativa aplicada à área do fitness. O cara pode ser atleta de tiro com arco, como é o teu caso, e o Bruno gerencia um grupo de atletas, gerencia uma equipe de Blumenau, gestão de novo, né? Parte de treinamento, vai ter que fazer o treinamento físico, o treinamento mental, entra a parte psicológica, entra a questão nutricional em diferentes questões de emagrecimento, entra a questão do treinamento. Então, quer dizer, eu estou tentando mostrar para você o seguinte, que a nossa área de educação física, ela é extremamente
extremamente ampla. Não tem como em 4 anos num curso de formação abarcar minuciosamente, detalhadamente, aprofundadamente cada um desses tópicos, não tem como. Então a visão do curso de Educação Física é trazer uma visão ampla, por outro lado, por ser ampla e o tempo ser de 4 anos, relativamente superficial para aqueles que querem aprofundar. E para isso que existem as pós-graduações e as especializações para aí sim o cara investir naquele tópico, naquela área que ele quer evoluir. Então eu vejo dessa forma. Então a gente vê muito, só fechando, né, Bruno? O pessoal dizendo, mas a graduação me trouxe essa informação aí de biomecânica com os cursos que eu ministro, ou os vídeos no canal mesmo que a gente coloca. Mas eu nunca vi isso na graduação, e nem era para ver. Nem era para ver. Não era o momento. Não era para ver. A graduação é para trazer a visão ampla, por outro lado superficial, de vários tópicos. Em um ou outro tópico, talvez um ou outro professor aprofunde um pouco mais. Mas no momento de aprofundar para ter o punch para trabalhar numa área, é depois, né? Como tu falou, ficar calejado com a prática e tal, né? E ou uma pós-graduação. João, assim, eu acho que uma coisa importante também, o aluno, ele entra, o estudante, ele entra estudando, claro, diversas áreas, e a gente sabe que ele vai ter habilidades maiores em algumas, natural, nossa, né? Do que outras. Mas ele pode ir durante o decorrer desses 4 anos e aprofundando, e esse conhecimento é a hora do estudo, e a hora do estudo para mim não é um momento até da universidade, é um momento que eu estou tendo aula, no momento da hora de estudo é fora, é o que acontece fora. E o que a gente vê na nossa realidade? A gente vê um aluno indo em um momento, pelo menos a nossa realidade aqui, né? Em um momento ele vai para a universidade para ter a sua aula, em outro momento ele tem o seu estágio onde ele é remunerado para isso, é uma coisa que ele quer ter experiência, tá tudo bem, eu acho que é muito importante, e no outro às vezes, momento, dependendo a partir da quinta fase, ele tem um momento de estágio curricular. Então, se tu for ver qual momento que essa pessoa ela para poder estar estudando até paralelamente aquilo que ela está tendo, é o básico que a gente está trabalhando, que é o necessário e é o que dá tempo dentro dos 4 anos, e o momento que ele estuda paralelamente, que ele pode estar aprofundando essas coisas. Então é muito individual também a forma com que eu conduzo, né, a minha trajetória dentro do curso, e isso é um amadurecimento que pode existir e os professores podem impulsionar. Agora depende de cada um, Eu diria que ele não pode, eu diria que ele deve fazer isso. Deve. E aí aquilo, né, se ele se encontrou em 2, 3, 4 áreas que seja aí da educação, ou uma que quer que seja, a lógica é, durante a graduação, já buscar informações adicionais sobre isso, independentemente se é de estágio remunerado, se é de estágio não remunerado, não interessa. Vai buscar um professor, um tutor, seja aqui no YouTube, seja na tua universidade, alguém que possa te dar um retrato melhor do caminho que tu deve seguir, ou a ideia por que direção seguir, talvez não o caminho correto, mas a direção, para esse lado não, para esse lado, o caminho exatamente aqui, eu não sei, mas se tu for para cá não vai funcionar bem. Então o cara identificando o que ele gosta, o que ele tem o dom, o que ele se acha na profissão, gosta de trabalhar com idoso, adoro trabalhar com idoso, então beleza, então a partir desse momento, independentemente se tem estágio, qualquer outra coisa, comece a direcionar os estudos extras, né, para a área de idoso. E aí fazer cursos, ver vídeos aqui no YouTube, buscar pessoas que atuam nessa área. E hoje tem muita informação gratuita, de qualidade. E essa é a forma de estudar, né? Essa é uma forma de estudar. Existem várias formas de estudar e o estudante não sabe mais estudar. O estudante desaprendeu a estudar. Ele sabe ir para a aula, que é diferente, e fazer aquilo que ele é exigido fazer, que são as tarefas, são as provas. Mas o estudar, eu acho que falta isso. O cara, assim, ó, nós estamos falando, gurizada, sendo bem franco pra vocês têm que ir além, meu. Porque se for no rame, no básico que a galera faz, vocês vão sair no rame, no básico que a galera se forma, que é o básico. Então, por exemplo, voltando pra ideia, gostei de trabalhar com idoso. Tem vídeo no YouTube pra procurar, tem profissionais que colocam vídeos de alta qualidade aqui no YouTube para te pesquisar. Na tua cidade, se tem um personal trainer que atua mais com idoso, já tem uma certa experiência, cola nele. Mas eu não vou ganhar nada, não estou pagando, mas eu não estou falando para te ganhar nada. Eu estou falando para te ganhar conhecimento. Cola no cara, questiona o cara, vê vídeo no YouTube, compra um livro sobre o tema. Sim. É isso que tem que fazer. Porque a universidade não vai te tornar um especialista enquanto na graduação para atuar no exemplo que eu estou trazendo aqui para idoso. Pode ser qualquer outra área de atuação. A universidade não vai te dar essa bagagem se tu não correres atrás. Perfeito. É bem isso aí. Dentro da minha carreira, até colaborando aí, né, com o exemplo, quando eu saí da graduação, eu não sabia realmente o que eu ia fazer no outro dia. Né? Eu falo pra galera, no dia zero ali, tava perdidaço. E aí eu fui pra academia, obviamente, né? Que é o comum, né? Pra onde a galera hoje em dia migra, né? Exatamente. E aí qual é o trilho comum ali, né? Que eu vejo a galera fazer geralmente passa um tempo na academia, começa a angariar alguns alunos de personal e aí fixa nessa carreira e continua, né? Segue. E aí eu acho que o que eu tô vendo hoje
para alguns alunos que já estão conseguindo estudar mais, fazer esse movimento que vocês comentaram, né, de estudar, antecipar um pouquinho, a galera, ao invés de fazer esse movimento depois de sair da universidade, já está fazendo um pouquinho antes, né, justamente estudando antes, pegando tutores antes, para começar a direcionar já para a carreira de personal, por exemplo, já durante a graduação, né, tirar essas dúvidas e quando sair no dia zero ali já ter um caminho já mais definido, né? Pelo menos é o que eu estou vendo assim com alguns alunos, né? Alguns casos, né? Assim, bom, eu trabalho com o primeiro estágio, por exemplo, da graduação, o nosso curso, ele consegue fazer essa base de licenciatura e bacharelado, então o primeiro estágio do bacharelado é comigo, né? Então é condicionamento físico que nós chamamos. Depois, uma sequência, ele tem a gestão, tem a parte da saúde, tem mais um outro, agora não recordo mais. Tem não recordo. Então, assim, do esportes. Então, dentro dessa linha, tem pessoas que chegam, não conhecem e vão conhecer. Eles conhecem o condicionamento, só que o condicionamento é uma área. Ali o João falou, meu Deus, por onde eu vou? Eu disse assim, vamos verificar o que tu quer conhecer primeiro. Então, ele tem pessoas que vão para academia, musculação, academia, modalidades em grupo, vou para o crossfit, vou para um pilates, vou para natação, quer dizer, é tanta área que ali ele já fica, né, vou conhecer, mas dá tempo? Não, pela carga horária não vai dar tempo, vamos começar por um. Mas ele conheceu, né? Conheceu. Ele sabe que existe. E aí, quando a gente coloca a trilha, assim, a gente consegue preencher um quadro de tantas coisas que tem. E depois a gente vai ver o local. Então, assim, a conhecer, temos que conhecer cada uma delas e no final vamos dizer assim, no final acho que eu me percebi com o meu potencial, com possibilidades de trabalhar mais habilidades dentro disso. E tu consegue visualizar você dentro desse meio, trabalhando, não só os 2 primeiros anos, mas tu consegue ver uma carreira dentro desse espaço, você levantando de manhã, todos os dias com vontade de atender o público, de poder estar estudando e complementando teus estudos. Aí ele começa a ter aquela outra visão, né? E aí é importante a gente trazer até profissionais que têm experiência dentro da área, que já estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos, para trocar essa ideia com eles. E é o que acontece dentro da disciplina de personal. Perfeito. Quando eu trago eles é uma situação. Mas só para voltar lá, então tem uns que conhecem as áreas, tem uns que já entraram com foco de assim, realmente é isso. Então se eu for fazer o estágio de gestão, o estágio de esportes, não é isso, eu vou fazer para cumprir tabela, porque não é isso que eu quero, tá, beleza, tá tudo bem. E tem uns que fazem, que eu tive essa experiência, foi 2 semestres atrás. Teve um aluno que fez o estágio e ele chegou assim a uma conclusão, ele apresentando isso para o grupo dele. Professor, eu conheci a área e eu posso dizer, não é a área que eu quero ser. E eu achei maravilhoso, tu conheceu e tu disse que tu não quer, então descarta isso. Elimina o banco. Elimina e vamos por foco que tu acha que é. Então assim, eu como professora, e eu vou falar meu sentimento, né? Que a minha intenção, assim, eu não fiquei frustrada, não fiquei magoada, não senti nada disso. Eu fiquei assim, muito feliz pela essa questão de consciência que ele tomou para dizer assim, é um profissional que não vai trabalhar num âmbito que é porque não tem vaga aqui, eu vou para lá. Exatamente. Sabe? E às vezes vai denegrir um pouco mais a e a população também agradece, né? Exatamente. A comunidade que vai ter, vai agradecer. Mas eu acho isso aí extremamente salutar. Pô, o cara foi lá, fui estagiar com o Bruno lá em tiro com arco. Cara, não é pra mim, não gostei. Pô, conheceu, teve contato com a modalidade, entendeu a lógica e, cara, ele não gostou. Agora ele vai forçar, porque tá todo mundo indo pro tipo arco e tá dando dinheiro. Vai lá atrapalhar a galera que trabalha bem, né? Vai trabalhar um tempo lá meia boca, atrapalhando os caras que estão trabalhando bem e talvez ganhando bem e perdendo tempo de estar investindo em alguma coisa que ele goste e aí sim alavancar a carreira em outra área. Então pensa bem nisso. Então, por exemplo, assim, ó, trazendo aqui pra Ex até, esses estudos e conhecimentos. Cara, se eu acho que eu vou gostar de trabalhar com ortopedia e traumatologia na educação, porque eu dou aula de cinésio e eu falo muito disso em aula. E a galera começa a gostar, dor no joelho, impacto femoroacetabular, lesão de menisco. A galera gosta desse assunto. Sim. Eu digo, então tá, então começa a se especializar, mas como é que eu faço fazer? Pode pegar a Ex, por exemplo, e começar a trabalhar com um parente. Pega o teu pai, como eu digo, pega o teu pai, cara, e começa a trabalhar com ele. Porque conhecimento básico que tu tem aqui, tu já consegue fazer alguma coisinha com o teu pai. Ou tem dúvida, tá na graduação, vem falar comigo. A disciplina de cinesiologia encerrou, mas eu tô dentro da universidade, o cara tá dentro da universidade. João, meu pai, eu tô fazendo treino. Então, quer dizer, é um treino experimental, ele vai buscar um monte de informação no YouTube com os professores, e é uma área que ele tem interesse. E ele usa a Ex, por exemplo, para já montar alguns treininhos, algumas coisas, pra galera em casa. Não é atuar como profissional, não é isso. Mas é usar uma ajuda que ele pode dar para um pai que está sentado essa hora
numa poltrona assistindo novela aí, comendo pipoca Aquela dor no lombar, viu? e cheio de problema ortopédico, tu pode estar ajudando um familiar, tô dando um exemplo do teu pai aqui, ajudando teu familiar e usando a X, por exemplo, para já montar um programinha, já vai se ambientando com o software, já vai vendo se gosta mesmo dessa área, dando o exemplo aqui da ortopedia, né? E de repente ele vai chegar nessa conclusão, Ana, ele vai fazer isso 6 meses, ajudou o pai dele e tal, despertou o pai dele para ir para academia, mas cara, não é para mim, não gostei, não curti. Show. É porque assim, João e Bruno, né? Se a gente fizer uma opção por uma área pensando em ganhar dinheiro, depois que você ganha dinheiro, o que você faz com isso? Qual é o próximo passo, né? Eu diria que não vai ganhar dinheiro. Mas entendeu? Ele não Mas gosta. assim, ele pode até ganhar dinheiro. Sim, mas a ele chance pode até ganhar dinheiro. Vamos lá, assim, a gente conhece alguns profissionais que têm como foco quero ter sei lá, dentro da área da educação física, a gente sabe que existem campos ali, que existem possibilidades, né? Existem possibilidades de recurso financeiro, vir a curto, médio prazo, e ele vai e opta por aquilo que vai favorecer mais, porque ele consegue enxergar, é do meio dele, ele consegue ver isso dentro da academia que ele pratica, enfim. E aí, quando ele vai para essa área, ele diz assim, poxa, bem, quero foco em ganhar dinheiro, vocês muito bem ganham dinheiro. E aí, é isso que tu curte, porque ganhar dinheiro, continuar instrumentalizando dentro dessa área e conseguir ficar vivo, sentir que tu está no lugar certo, trabalhando dia a dia, as pessoas gostando do teu serviço, aí que vem o maior desafio. O desafio não é o sair da universidade, nem entrar na universidade é desafio hoje. Não é entrar e nem o sair, é o depois. Então, e aí eu tenho uma preocupação com isso, que é como a gente preparar eles para isso, não no sentido só do conhecimento técnico, sabe? Mas também no desenvolvimento ali pessoal, pensar nas possibilidades para ele montar uma trajetória dentro dessa carreira que ele não tem ideia de como. Mas aí nós já deixamos um link, né, Bruno? Que nós vamos gravar um outro podcast com a professora Ana, que trabalha nessa área para discutir, e aí discutir mais aprofundado, não vamos misturar os conteúdos, né? Exatamente esse tema aí, que é um tema importante. Então, fica ligado, acompanha, talvez quando esteja assistindo esse vídeo já esteja aqui no canal, certo? Essa videoaula com a Ana, a gente discutindo essas questões aí que são fundamentais para ti. Então fica ligado aí, dá um tour aqui no canal, parceiro, tem muita coisa para te ajudar. Para questões técnicas, né, Bruno? Principalmente de utilização da X, quem é assinante da X, questões técnicas do trabalho, vários podcasts aqui com temas diferentes para te ajudar a ter uma visão ampla da educação física em vários aspectos. Então dá um tour aqui no canal que tu vai encontrar muita coisa boa por aqui, né? Bom demais. Pra gente fechar o tema, dá tempo ainda, deixa eu ver. Eu tava pensando aqui, né, em toda a área acontece isso, né, tem profissões que nem surgiram ainda. Então, na educação física a gente tá prestes a ver uma revolução aí, com IA e tudo mais, né. E eu tô vendo que cada vez mais tá sendo feita uma tentativa de levar esses temas que não são técnicos da área para dentro da educação física, né? Empreendedorismo, por exemplo, a gente está tentando fazer o Empreendef aqui, né, para ajudar vocês justamente nesse sentido, né? Principalmente para quem não tem esse tema na graduação. Então, acredito que deve ajudar a galera nessa parte de soft skills, né, que a gente vai no próximo vídeo vocês vão conferir, vai ser muito bom. IA, então, vocês estão vendo esse movimento assim dentro da graduação? Como é que está rolando? Ela está olhando para o mercado hoje, está trazendo alguma coisa? Como é que está funcionando? Pensando já no futuro, né? Preparando o pessoal para os próximos passos da humanidade em si, né? Não da carreira dele. Eu vou dar uma visão, assim, depois a gente vai complementando, acho que a gente vai conseguindo ampliando. Bom, lembra que lá quando eu falei que um curso de graduação ele é feito com base em diretrizes, ok? Então, essas diretrizes, elas já fazem muito tempo. Sim. Ok? Então, os cursos de graduação, a mudança de um curso de graduação, ele é lento, em forma de currículo. Ele é muito lento. Então, tanto que de um período de 4 anos, a gente não muda um curso, mas a gente ajusta algumas coisas. O que a gente pode fazer umas mudanças são internamente, nessa necessidade, quando o aluno vem, ou quando esses assuntos eles vêm à mídia, né? A gente traz para dentro e a gente complementa uma ementa que existe aí. Sim. Então, eu acredito que ainda está muito incipiente, acho que a gente tem que melhorar muito isso, sabe? Então eu abro um espaço, por exemplo, na disciplina de personal trainer, abro um espaço para dizer assim, a gente vai ter um momento da aula em que a gente vai trazer um pouco de novidades. Sim. E às vezes tem alunos que trazem assim aplicativos, por exemplo, como o próprio, né, o app de vocês, trazendo outros paralelos para ver só o que tem bacana, o que não tem, o que eu posso fazer, reflexões que a gente faz em torno da IA, o que a IA pode estar nos trazendo sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente está, vamos dizer assim, foi um momento que uma inteligência emocional encontrou a IA agora, é artificial, e aí o que a gente faz com isso, né? E eu acho que essas discussões aí são muito novas, então tem muito a crescer,
E como aquilo que eu disse, muitas coisas estão engessadas, a gente vai abrindo espaço e o acadêmico vai trazendo essa necessidade. Mas eu gosto sempre de trabalhar coisas assim, como tu falou, o que tem coisas que a gente não pensou ainda que podem surgir. Aí são brincadeiras de criatividade na sala de aula, né? Pra dizer assim, se eu juntar isso com isso, o que se transforma? Perfeito. O que as pessoas estão precisando? Quais são os grupos diferentes? Então a gente faz, pensando em empreendedorismo, temos uma elaboração, por exemplo, de um plano de negócios, que o Canvas vem nos ajudar nesse processo. E aí, dentro desse processo, eles conseguem enxergar assim, vou ter que enxergar o meu negócio agora, sim, agora tu vai ter que começar. Qual é a tua proposta de valor? Não no valor no sentido de precificação, mas no sentido assim, para que entrega que tu tá fazendo? E quem é a tua clientela, quem é o teu povo, teu público aqui que tu quer atender? É com esses que tu vai conversar? Como é que tu vai conversar com eles? E aí depois, pensando, aí vem a precificação, vem as parcerias e tudo mais. Então, esse olhar é o primeiro olhar que ele assim, poxa, tem muita coisa para eu estudar. Tem. Vai dar tempo aqui? Não. Então aqui tu já vou te indicar o que tu pode seguir, o que tu pode ver. E quem tá afim vai começando a fazer isso que a gente falou no início, né, da nossa conversa aqui, que é o estudo paralelo. As horas boomerang. É isso aí. Então tem coisas, mas falta. Falta. E acho que você vai faltar? Vai. Mas dá aquele start, sabe? Pelo menos dá a faísca pra pegar exatamente, fogo. agora é contigo. Exatamente. Eu vejo, pensando aqui também, né, há 10 anos atrás não tinha YouTube. Então o professor João ali foi... Não, nem rede social, quase nada, rede social. O Facebook estava começando. O Orkut. Depoimentos no Orkut. E aí, por exemplo, na graduação não se fala em YouTube, por exemplo, né? Fazer um canal do YouTube. Pô, por que você, o cara que está graduando ali, já não pode fazer o seu próprio canal do YouTube para começar a falar de curiosidades ali, sobre fisiologia, por exemplo? Né? Sabe, essa experiência que a gente faz assim, por exemplo, de fazer vídeos, ver como é que ele se faz na câmera, como é que ele grava. Então eles mandam os vídeos para nós trabalhamos com eles em sala de aula, a gente explora. Temos que não tem coragem, aí é uma das coisas que a gente vai ter que conversar depois sobre isso. Conseguir me ver e fazer com que os outros me vejam, isso aqui é desconfortável para mim, então o que eu quero trabalhar? Será que eu vou ter que me expor tanto assim, né? Sim. De que formas que eu posso me expor? Às vezes é um individual de 1 para 1, às vezes não, eu vou ter que ter um público maior. Então são coisas que eles vão se autoconhecendo para saber. Perfeito. Mas a gente faz algumas dinâmicas, assim, ainda são poucas, sabe? Mas talvez tenha algumas outras disciplinas paralelas ali que trabalham um pouco mais com a parte da comunicação, né? Que faz essa relação também com as IAs e com as redes sociais. Tem quase disciplina que faz isso aí. Tem uma que eu não acompanho muito, porque até ela vai além da minha fase, depois ela pega mais pro final. Que eles fazem algumas dinâmicas nesse sentido, como jogos, né? Dentro da parte de... Qual disciplina? Agora eu não recordo o nome, mas que eles fazem algumas dinâmicas que eles aprendem como fazer jogos através da online e tudo mais, que remete também ao movimento humano, sabe? Tem assim, mas eu acho que ainda falta trabalhar mais as habilidades deles nesse sentido. Olha, gurizada, eu como profissional de educação física, professor de educação física há quase 25 anos também, estou chegando lá logo, e o que eu vejo, e empresário, eu vejo assim, a universidade está longe da realidade. Eu vou dar alguns exemplos, não só na educação física, tá? Dá um exemplo, plano de negócio que tu falou. Cara, hoje em dia, tu não vai montar um plano de negócio em 6 meses para aplicar. Um ano. Até para validar. Tu vai fazer um MVP, mínimo produto viável. Essa é a lógica. Tu vai fazer um negócio micro, pequeno e botar para testar no mercado. Essa é a lógica. Não fica mais 6 meses montando, porque em 6 meses o que tu bolou lá, 6 meses depois é outra realidade. Então já começa por aí. O quanto que a universidade está usando IA hoje? Quanto que tu usa IA no teu dia a dia? Eu uso IA todo dia. Eu uso IA todo dia. E cada dia que eu uso, e cada dia que eu estudo IA, Bruno, eu vejo, cara, dá pra fazer isso. Aí eu penso, será que não posso usar IA pra fazer isso, pra agilizar um processo? Aí eu vou lá e testo, não deu muito certo, aí um pouco eu testo, pergunto pra ela como é que ela pode me ajudar em algumas coisas, a IA vai lá e me fala. Então, quer dizer assim, eu acho que tem gente voando com IA, que eu acompanho aqui no YouTube, inclusive, e tem uma galera engatinhando em IA, é o que tu tá fazendo em aula, tentando, mas ainda acho muito pouco agora com uma visão de empresário, muito pouco. A galera vai entrar no mercado de trabalho, que, na minha visão, galera, posso estar totalmente errado, o mercado de trabalho que vai mudar e mudar muito, e já está mudando. E o exemplo que eu uso sempre, vai verificar na tua cidade aí, se em algum mercado da tua cidade não tem caixa de autoatendimento no mercado. Aqui, pertinho onde a gente está gravando, pertinho da universidade, tem vários mercados que tem caixa de autoatendimento. Esse autoatendimento tu faz eletronicamente ali, tu te autoatende, uma pessoa coordena 10, 15, 20 caixas.
Isso aí é IA funcionando ali. Não tem mais mercado que não tenha isso aqui. Né? E aí tem uma IA funcionando. Então a IA está fazendo a gestão daquele negócio, só passa ali e faz o processo. O que isso está impactando no mercado? Está impactando que caixas de mercado são desnecessários. Precisa de um cara para coordenar 20 caixas. E os outros 19 vão fazer o quê? O patrão vai empregar fazendo o quê dentro do mercado se o cara não achar uma outra função que ele consiga se enquadrar ali dentro? Então a IA vai impactar de alguma forma. E isso vai cair na educação física que já está caindo. E eu acho essa discussão, Ana, muito superficial na nossa área. Como empresário, eu estou todo dia usando IA, vendo os caras voando no IA e vejo, cara, e a educação física? E a educação física? Tá um pouco E não é assim, o que tu está fazendo é extremamente positivo, é despertando, cara. Mas não dá só para despertar. Nós temos que ir bem além, porque o negócio está... Tu mesmo, tu já não criou músicas com IA? Bom, para quem não sabe, vamos falar, né? A Ana é minha esposa. Se alguém ainda não sabia, a Ana é minha esposa. Então, em casa, ela está lá funcionando a IA. E qual é a IA que tu usa lá para fazer isso? Fez um monte de música top, assim, ó, música que tu poderia fazer para fazer uma ambientação na tua academia com termos da tua... Então, às vezes eu quero treinar, não tem uma música tal, eu faço assim, ó, quero uma música tal, pede pra ela fazer uma música da X, cara. Ela fez uma pro treino em foco, duas, eu acho que tu fez, duas ou três. Tu começa a criar e vai, top. E isso dá... É diferente, assim, tu começa a individualizar cada vez mais o teu desejo. Pois né? Mas aonde que eu quero chegar com isso? Então, imaginando que alguém que está nos assistindo começa a dominar a IA e vai no Suno, né? Usar para criar música. Aí o cara tem um estúdio ou uma academia pequena, de bairro, academia, um estúdio pequeno e tal. Mas o que ele pode usar a IA nesse sentido? Cria músicas com a característica do ambiente onde ele está, do bairro que ele está, que bota o nome do mercado que ele está ali, talvez patrocinando. Aí é a visão do empreendedor, né? Eu vou botar uma música lá e vou fazer uma playlist específica, eu vou desenvolver 40 músicas com IA. Claro, vai levar um tempinho fazer isso, mas depois que pegar a mão que nem a Ana pegou, vai mais rápido, a Ana já faz isso com uma velocidade boa. Tanto a letra quanto a música completa. Pega e aí, local, a visão do empreendedor, o mercadinho que está aqui não quer entrar lá, porque vai estar entrando, e não vai estar aquele negócio no meio da música, mercado, não sei o que, quebrando completamente. Ele vai estar interligado na letra da música e fazendo sentido na letra da música. O cara vai cantar as modalidades que ele oferece dentro da academia vai entrar dentro da letra, fazendo sentido como tu fez com o treino forte. Entrou um monte de coisa isso, ali. Né, João? Hoje se paga. Academia, normalmente, assim, eu não tenho muita essa informação, mas hoje se eu coloco músicas, a gente paga apps, né, para isso, dentro da academia, ou tu paga, às vezes, para eu não me lembro agora. Mas música personalizada os caras vão fazer? Não, personalizada. Tô dizendo assim, as músicas que tocam para tocar dentro do meu espaço, eu pago. Lembra? Eu não me lembro, recordo agora o nome. Eu sei. Spotify, mas tem o Spotify e tal, mas além dos apps, tem às vezes aplicativos que fazem isso, colocando toda essa chamada dentro da minha academia, colocando as informações que eu quero. Mas eu tenho que pagar para alguém. E se eu sou empreendedor, eu posso fazer uma solicitação, um tipo de recurso, essa pessoa cria, eu faço o pagamento uma única vez. Entendeu? Não, pra poder personalizar. não sei se eu Só que tu abriu mais um espaço, né? Eu estou tentando pegar aquilo que nós estávamos discutindo do ingresso da IA, que o Bruno perguntou, e como é que está a formação da galera. Eu estou tentando concretizar uma ideia que dá para fazer, baseado em que eu vi que tu já que tu fez de música com IA e que ficou muito bom, mas muito rock and roll, o perfil que a gente gosta. Tu foi lá, fez, cara, mudou lá o tom da entrada da guitarra, não sei o que, pô, ficou muito bom. Eu pensei, cara, uma academia que eu queira personalizar, eu faço uma playlist com 50, 60, 100 músicas, eu vou construindo isso ao longo do tempo, e eu tenho só música personalizada dentro da minha academia, com o nome da minha academia entrando na letra da música, um patrocinador ou outro entrando na letra da música, sem ter aquela inserção artificial. É isso que eu estou dizendo, está integrado na letra da música. Isso é IA? Isso é uma ideia de IA. O quão viável é a minha ideia que eu estou colocando agora aqui? Só testando, fazendo um MVP para ver. Fazendo um mínimo produto viável para ver. Mas essa é uma aplicação da IA que está aí, tu já fez e a galera não está fazendo. Então é nesse sentido que eu estou dizendo assim, ó, e fechando minha fala, a minha visão é que a educação física e algumas áreas estão longe da tecnologia da IA. Perfeito. Não estão sabendo como usar. E quanto mais tempo tu deixa para começar a pensar IA no teu dia a dia, maior se torna o abismo entre teu negócio e a IA. Então a sugestão que eu te dou agora, começa a mexer com IA, que seja chat GPT gratuito. Perfeito. Ou qualquer outra IA, porque tem milhões de IAs hoje, começa a testar várias IAs brincando com besterol, para não aumentar esse ato entre o teu negócio ou a tua formação acadêmica e a IA. Isso eu acho que até cabe para um outro
podcast aí já pra gente fazer, né, Bruno? Porque esse aqui já tá ficando longo pra caramba, a gente já tá, né? Mas trazendo ideia pro povo aí, né? Até me lembrou de ontem um acadêmico, professor que já se formou há um tempo, e ele me pediu uma sugestão de um formulário e tal, e eu disse, não, porque eu tenho agentes de IA, ó, então o cara tá muito ligado. Eu tenho agente de IA que me ajuda a complementar aqui, mas eu tô com dúvida em tal coisa, daí ele me consultou para alguma situação. Então, quer dizer, tem gente fazendo e utilizando muito mais só para trabalho acadêmico, muito mais para, e aí tem que ter um cuidado, né, que a gente já sabe, mas enfim, é o início pra gente aprender, e procurando utilizar isso de outras formas, não para prescrição de exercício, que a gente sabe que tem usando prescrição de exercício. Semana, acho que semana passada, fui dar uma aula no curso de nutrição, e aí eu tava instigando as meninas para dizer como é que tá aí na área de vocês, né? E aí eu fiz, antes de ir, uma prescrição dietética para uma pessoa X e coloquei os exames, alguns exames, forcei ali os dados e tal. E ela me colocou, disse, tá aqui, gente? Tá aqui? E qual a diferença de eu então consultar a IA? E a gente sabe que agora tá entrando algumas discussões e talvez proibições, mas né? Pra barrar na medicina e questões éticas na medicina, no direito, e pode ser que venha nas outras áreas, na nossa também. Sim. Então, assim, para que serve isso? É para usar isso como um elemento para me ajudar no meu dia a dia como profissional, como empreendedor, mas não como uma base para que, sei lá, ele faça a prescrição para mim, porque a diferença, se quiser, o público vai para lá e não vem mais para mim. Então não vai. A consultoria, o que virou? A consultoria não pode virar, na verdade. É entrar na IA, pedir prescrições e ficar encaminhando isso para as pessoas. Então tem que ter um profissional ali gerenciando isso. E gerenciando o quê? Aí tem outras coisas mais. A gente já desvirtuando, mas pensando em tudo que a gente falou até agora, Bruno, acho que tem que ficar claro para nossa audiência da X aqui o seguinte. Cara, se tu tá na graduação, tu já viu aí pela nossa fala, e aí tu comprova ou não na tua graduação, que é superficial, e é pra ser assim, não tá nada de errado. E viu quanta coisa a gente começou a discutir um pouquinho, aí o rumo da conversa já foi pra lá, porque tem muita coisa. Então, te liga na graduação nisso, procura achar um espaço onde tu te agrade trabalhar, e se não achou, né, naquilo que a gente falou, vai testando aqui e ali, faz um MVP de formação toda dentro da graduação, aonde eu vou gostar de atuar. Vai testando, vai fazendo aqui, vai fazendo ali, vai fazendo lá, cola num personal que atua numa área, vê vídeo no YouTube em outra área, vai chegar um momento que tu vai te achar, e a partir daquele momento começa a desenvolver ali, é a forma que tu tem, e colocando a IA no caminho aí, tem mais a IA hoje que ainda mexeu nesse caldeirão de informação e tá tocando horror nisso, né, cara? Sim, tá. E porque tá difícil a gente se achar agora no começo. Então imagina, a tua formação não tá fácil. Então espero que o podcast de hoje tenha te orientado um pouco, né? Ou desorientado. Ou acabado com... Olha, eu digo que tem que desorientar. Primeiro é a bagunça na cabeça para depois dizer assim, calma aí, vamos organizar. Aí vem até às vezes o tutor, um profissional que vem de fora, que nos ajude a pensar e botar cada coisa. Pega as caixinhas. Claro, e aí segue. Se o cara já tava com aquela ideia, não, eu vou ir para personal trainer porque tá dando dinheiro, tá empregando mais fácil, e talvez o podcast de hoje já bagunçou a cabeça do cara. Tá bom, é essa a ideia. Porque aí tu vai bagunçar e vai achar um caminho. Pode demorar um pouco, mas vai achar um caminho. E esse caminho vai ser mais certeiro pra tua carreira, com certeza. Top demais isso aí, galera. Comentem com a gente então se a gente tá muito doido, ou se faz sentido o que a gente falou, né? Se já tem uma área para seguir aí na tua carreira, ou se quer pensar e conversar mais com a gente traz mais informações aí para vocês. Ou ainda, Bruno, para trocar ideia aqui nos comentários com a galera, a minha universidade é diferenciada, ela tem isso, que já dá uma orientação legal para o programa. Coloca aqui, cara, troca uma ideia conosco aí e com as demais pessoas que estão na audiência desse vídeo, porque daí a gente consegue ver quais são os caminhos que as universidades estão tentando buscar para a solução disso. A gente não tem a visão de todas as universidades, então comenta aí um pouco positivo da tua universidade e um pouco negativo durante a tua formação, né? Perfeito, ajuda demais. Todo mundo evolui. Todo mundo nos comentários. Então os comentários passam a ser, olha só, os comentários desse podcast passam a ser o quê? Passa a ser um conteúdo de aprendizado. Os comentários, trocando ideia. E sim, pra gente conhecer a realidade, né? De estudo e aprendizado. Exato, tanto Brasil, fora do Brasil, que temos. Exatamente. Perfeito, galera. Então, até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu, gurizada.